Oi, gente, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Que bom vê-los aqui, viu? Que prazer tê-los aqui de novo. Que saudade que eu tava de vir aqui nesse cantinho da minha casa. Tô gravando uma aula do meu quarto. Tô dando aula no meu quarto, aí é um super prazer estar aqui de novo. É legal, né, esse esquema. Tava com saudade de fazer esse rolê. E obrigado, tá? Pela presença, pela visualização. Espero que eu possa te ajudar o máximo possível. Mano, seguinte, temos uma aula difícil. Na verdade, eu só estou gravando fora do horário, porque ela é muito difícil. Eu só tô colocando aqui porque é muito longa e muito difícil. Então, hoje eu venho com um super desafio, tá? Hoje eu venho com um super desafio, uma aula complicada, uma aula... Mas é uma aula no sentido de entendimento de conteúdo das mais esclarecedoras que eu conheço, sabe? É uma aula que Mano, juro pra você, se você manjar dessa aula, se você entender essa aula, nossa, as coisas vão fazer muito sentido pra você. Se você conseguir juntar as pecinhas, juro, essa aula é difícil de juntar pecinha. Se você conseguir juntar as pecinhas, nossa, você vai saber de muita coisa. Muita coisa mesmo. Deixa eu te explicar por que a aula de hoje é difícil. Eu vou fazer uma super introdução, tá bom? Vou te explicar como é que vai funcionar o esquema. Deixa eu te contar por que a aula de hoje é complicada. Mano, seguinte, nós estamos na Baixa Idade Média. Tá? Na verdade, nós vamos hoje do auge do feudalismo, ou seja, na passagem da Alta para Baixa Idade Média, até o começo da Idade Moderna. A gente vai caminhar lá do ano 1000 pro ano 1500. A gente vai rodar uns 500 anos hoje. Só que, e agora tá o rolê. Mano, eu já te dei aula de feudalismo, já te dei aula depois de cruzadas, depois eu te dei aula de renascimento urbano comercial, depois eu te dei aula, cara, de crise do século XIV e depois grandes navegações. Concorda comigo? Eu saí do século XI, fui pro XII, fui pro XIII, fui pro XIV e fui pro XV, ok? Agora eu vou passar esse período inteiro de novo, só que da ótica de cada um dos países europeus. A aula de hoje é para formar os países europeus. Então na aula de hoje eu vou te contar da história de Portugal, da história da Espanha, da história do Sacro Império Romano Germânico, o primeiro Reich. Depois eu vou te contar da história da França e depois eu te conto da história da Inglaterra. Então hoje eu te conto de 5 países. Então, olha a treta da aula de hoje. Veja se você consegue me compreender o que eu estou te falando. Na aula de hoje eu vou passar a história inteira, esses 500 anos inteiros, só que cada vez separadamente de um país específico. Então, mano, eu vou começar a falar, ó, Portugal. E aí eu vou lá atrás e caminho toda a história em Portugal. Aí quando eu chegar lá no fim da história de Portugal e falar, ó, agora Portugal é uma monarquia nacional, é um estado moderno. Aí acabou Portugal. Aí eu volto lá atrás no tempo de novo e vou traçar o caminho, entendeu? Gente, eu vou falar de tudo de novo, só que agora da visão específica de cada um dos países. É uma história específica. A aula de hoje ela não segue linha cronológica. A aula de hoje segue linha geográfica de cada um dos países. Eu vou passar pela linha cronológica separadamente em cada um dos países. Você conseguiu concordar com o que eu acabei de explicar? Conseguiu entender? Conseguiu sacar o esquema? A aula de hoje é uma aula de formar os países europeus. Você pode chamar de monarquia nacional ou você pode chamar de Estado moderno. Beleza? Mano, o que tá acontecendo nesse período? Ah, antes disso, explicar a organização do rolê. Ó, o cachorro da vizinha tá latindo. Vocês estão vendo o cachorro da vizinha latindo? Ele tá latindo ó, o vídeo inteiro, mas ele é gente boa, juro. Ó, presta atenção. Seguinte. Eu que não sou gente boa gravando de madrugada, né? O vizinho deve me amar muito. Mano, seguinte, ó, presta atenção. Olha pra mim agora, saca só que eu vou te falar. Eu dividi a aula de hoje em 2 partes. A primeira aula, eu vou te dar toda uma introdução do esquema, eu vou te explicar o que está acontecendo e as características gerais do movimento. E aí depois eu te conto da história portuguesa e da história espanhola. Caso você já saiba tudo de história portuguesa e espanhola, assista só a parte que eu vou falar das características gerais. E aí você pode ir para o vídeo 2, que é o vídeo de Sacro Império, de França e de Inglaterra, que aí é completamente inédito, né? A frente de história do Brasil não fala sobre eles. Mas eu super indico você ver Portugal e Espanha também, porque eu acho que as coisas vão fazer mais sentido na sua cabeça, né? Você dá pra ver por outra ótica, fechar outras, conjunto com os outros países. Eu acho que vale, acho de verdade que vale. Beleza? Posso?
Seguinte, mano, características gerais. Do que eu tô falando? Eu tô falando de um processo, na verdade, de desfeudalização da Europa. Mano, a Europa feudal, ela era dividida em vários senhores e cada senhor tinha um poder político. Concorda comigo? Agora eu vou tirar o poder político da mão dos senhores e esse poder político vai voltar para a mão do maior suzerano de todos. Pergunta, mano, qual que é o nome do maior de todos os suzeranos? Qual que é aquele suzerano mor? Eu chamo esse cara de rei. Gente, o rei ele vai deixar de ser um senhor feudal como qualquer outro. O rei vai se tornar um chefe de estado. Ele vai se tornar o líder de um país. Galera, estamos num processo gradual de concentrar poder na mão dos reis. Mano, daqui a pouco, depois, nas próximas aulas, eu vou falar que esse rei tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, tanto poder, que eu posso falar que o poder dele é absoluto. É o iniciozinho da formação do absolutismo monárquico europeu. Aí você vai falar, uai Gui, mas e os senhores feudais? Né? Essa é a primeira pergunta. Na Baixa Idade Média ocorre todo um processo que os senhores feudais, eles vão perdendo poder. O que acontece com eles? Gente, os senhores feudais, eles continuam lá. Eles são donos de terra. Então, eles deixam de ser senhores no sentido amplo da palavra. Tipo assim, antes, só para te explicar, antes o senhor feudal, ele mandava em tudo do território dele. Gente, o imposto era para ele, a moeda era dele, a organização era dele, é tudo dele, a lei era dele, era tudo dele. O senhor feudal, ele tinha completo poder político sobre aquela região. Não mais. Agora o senhor feudal, ele é dono daquela terra, mas ele pertence a um país. Olha como eu coloquei. Nós vamos transformar os senhores feudais em latifundiários do reino. Então eles continuam sendo donos daquela terra, eles continuam lá. Só que agora, gente, o reino tem uma moeda nacional, tem imposto nacional, tem leis nacionais. Então o senhor feudal, ele não tem mais o controle político que ele tinha num feudalismo clássico. Agora ele é só um nobre dono de terra. Manjou? Entendeu? Porque o poder político está na mão do rei. Entende? A desfeudalização é como se fosse uma desvassalagem, mais ou menos assim. Gente, lembrando que isso é um longo processo. Na aula de hoje eu vou passar várias vezes por 500 anos de história. Continuo te falando. Gente, outra coisa. Muito importante, extremamente significativo o papel da burguesia. Mano, essa burguesia, ela desempenha o papel de transformar o rei num cara rico, de fato. As monarquias nacionais, elas são super milionárias. Tipo, o rei tem uma grana, o rei tem um controle econômico muito grande. A gente vai formar uma teoria econômica chamada mercantilismo, né? Mano, esse rei, ele tem um super controle. E esse super controle financeiro, esse super financiamento, essa super capacidade financeira, econômica do rei, vem da burguesia. O apoio da burguesia local é fundamental para a gente formar um Estado moderno. Você pode chamar de Estado moderno, de monarquia nacional, de país, de Estado-nação, chama o que você quiser. Beleza? Outro ponto. Estamos num período, então, da Baixa Idade Média, que nada mais é do que um período da transição feudo-capitalista. Beleza? Estamos formando, de novo, você pode chamar de monarquia nacional ou de Estado moderno. Tudo bem? Tranquilo? Seguinte, outro ponto. Galera, isso aqui é importante. Isso daqui é importante. Vem cá. Vem cá. Já dou espacinho pra você escrever. Calma aí. Vem cá. Ó. Tá olhando? Não adianta ter uma política unificada, uma economia unificada, imposto unificado e os latifundiários trabalhando para mim. Eu preciso que aquela galera que vive naquele lugar se sinta parte daquele lugar. Esse sentimento de pertencimento extremamente exclusivo tem nome, ele é chamado de nação. Essa palavra é importante, viu? Nossa, a gente vai falar tanto essa palavra ao longo do ano. Nação é um sentimento, repito, nação é um sentimento. Nação é se sentir parte daquele lugar. Se a gente for pensar na antropologia, cara, a gente vai pensar numa língua em comum, numa questão étnica, numa questão de símbolos, de fatos históricos e de vivência comum, de luta comum, de idioma, né? A linguagem é muito importante. Então, uma série de características que fazem com que você se sinta parte daquele lugar. Não adianta só ter o rei da França e o reino da França. Tem que ter o francês. Então, existe um processo daquele povo vivenciar características juntos para se sentir do mesmo lugar. E se sentir semelhante. Manja? Isso é muito significativo. Muito, muito. Cara, e coloquei aqui a unificação dos impostos e da administração, né? A questão burocrática. E claro, isso é importante, Exército Nacional. Mano, olha que louco. No feudalismo clássico, no feudalismo classicão,
O exército é feito pelos meus vassalos. No feudalismo clássico é dessa organização. Já numa monarquia nacional, eu tenho um exército nacional. Eu tenho soldados treinados, assalariados, que lutam em nome da nação. Então, acabou essa ideia de, eu vou convocar meus vassalos. Gente, é claro que num processo de transição, eu vou te contar hoje de muita guerra que ainda é convocação de vassalo. Mas no final das contas, eu tenho o exército nacional. Entendeu? A aula de hoje é como que eu contasse a história de cada país, lá do feudalismo até se formar numa dinastia que vai fazer as navegações e vai ser absolutista. Então eu começo no país lá na história feudal, quando é basicamente um feudo, e eu vou criando a ideia de se tornar um Estado moderno. Sacou? Vamos então para o nosso primeiro caso. A gente começa aqui a falar dos países, são 5, tá? Então eu dou essa aula, termino Portugal e Espanha, depois eu gravo um outro vídeo. Vou gravar agora, desligo esse e já gravo outro. E eu gravo o vídeo que eu vou te contar do Sacro Império Romano Germânico, da França e da Inglaterra. Beleza? Tudo bem? Seguinte, Portugal é o primeiro Estado moderno a se formar. Repito, Portugal é a primeira nação moderna do mundo a se formar. É o primeiro Estado capitalista unificado, com aquelas características que eu te falei, de organização burocrática, administrativa, de exército, de burguesia. É o primeiro de todos. Por isso que a gente começa falando de Portugal. Isso explica também por que Portugal é o primeiro lugar a ter um absolutismo e por que Portugal é o primeiro lugar a navegar, né? As grandes navegações, a expansão marítima começa em Portugal. Por quê? Porque é o primeiro a se formar. Gente, eu vou te explicar a história portuguesa e depois nessa mesma aula, nesse mesmo vídeo, a história espanhola. E essa história está intimamente, repito, intimamente ligada a uma guerra, que você deve saber do que eu estou falando, a famosa Guerra de Reconquista. Gente, primeiro ponto, a Guerra de Reconquista é muito difícil de determinar uma data. Existem várias batalhas que a galera... Na verdade, a data final é fácil, a data inicial é muito difícil. Tem gente que fala que começa no século, cara, com algumas batalhas do século IX, tem gente que fala que é no século X, tem gente que fala no século XI, tem gente que fala que já começa no século VIII, mas ela fica firme no século XI. Então existe uma baita discussão sobre em que ano começa a Guerra de Reconquista. Não entro nisso, coloquei aqui século IX e tá bom. Se você quiser colocar outro, você coloca, tá tudo certo. Tipo, beleza, calma. Só que eu sei quando ela termina. Ela termina com a conquista de Granada. Tudo bem, 1492, o último território conquistado. O que foi a Guerra de Reconquista? A Guerra de Reconquista foi um conflito militar entre cristãos europeus e islâmicos árabes na Península Ibérica. Então, na região da Península Ibérica, existia o controle islâmico. Gente, o controle islâmico existia desde a Alta Idade Média. Lembra que os omíadas, os islâmicos, atravessaram o Estreito de Gibraltar e tomaram a Península Ibérica. Então, os islâmicos ficaram por muito tempo na Península Ibérica. Beleza? Lembra dos omíadas, quando fizeram a expansão islâmica árabe, tomaram a Península Ibérica. Portanto, é o movimento dos cristãos europeus retomarem, pegarem de volta novamente essa península. Ok. Tudo bem até aqui? Faz sentido o que eu tô te falando? Ok? Compreende? Tranquilo? Continuo falando. Chega aí. Gente, a Guerra de Reconquista, então, foi o processo de expulsão, né? Os europeus estão reconquistando a península, foi o processo de expulsão dos árabes islâmicos que estavam nessa região, que são mouros, né? Gente, mouro é um nome muito genérico, tá? Que a gente pode usar sem nenhum problema, tá tudo bem. Então, a expulsão dos árabes islâmicos, dos mouros da península, e é esse processo de guerra cristã que vai rolar por muito tempo. Gente, por muito tempo, é uma guerra muito gradual, que vai rolando gradativamente. Galera, acontece que, indo agora para a história de Portugal e te contando o rolê, um mapa, tá? Esses são os reinos formados, é importante falar sobre isso, inclusive. Esses são os reinos formados durante o processo da Reconquista, tá? O reino de Portugal, que é quem a gente está falando, o reino de Leão, o reino de Castela, informação importante. Leão e Castela vão se juntar. A maioria da história de Leão e Castela, eles são unidos. Então é muito comum a gente falar sobre o reino de Leão e Castela. Tudo bem? Lá pelo século XII e principalmente no XIII, eles se unem definitivamente. E o reino de Aragão.
ok? Aqui está um reino chamado Reino de Navarra, mas ele vai ser parte importante da história francesa, não da história espanhola, beleza? Então, basicamente, tem Portugal e Leão, Castela e Aragão. Galera, Leão, Castela e Aragão vão se juntar e vão formar a Espanha. Ou seja, tudo em cima da Guerra de Reconquista. Fazendo sentido? Continuo falando. Galera, seguinte, a primeira dinastia portuguesa se dá com um cara chamado Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha era um cavaleiro cruzado, na verdade ele era um nobre, só que ele era filho mais novo, então ele não teria direito a muitas propriedades, não teria muita esperança de ser um grande senhor. Então ele participou das cruzadas, ele se envolvia muito em guerra, e ele foi fazer a Guerra de Reconquista, ele foi convidado para ajudar na Guerra de Reconquista. Devido a uma série de vitórias, ele ganhou, olha só, Henrique de Borgonha, que é um cara, mano, de origem francesa, se a gente for pensar. Ele ganhou do Reino de Leão, lembra do Reino de Leão que eu acabei de mostrar? Ele ganhou do Reino de Leão um condado. Galera, lembra da aula de... peraí, já deu você copiar. Lembra da aula de feudalismo, que eu te falei que existe uma hierarquia entre nobres? Lembra desse rolê? A aula de feudalismo e hierarquia entre nobres. E eu te contei que na aula de feudalismo que possui uma hierarquia, tem o reino e tem o condado. O rei doa a terra para o conde. Então, se a gente lê o condado, é porque é um território que tem um suzerano. Concorda? Então, foi formado o condado portucalense, beleza? Que foi dado para Henrique de Borgonha. Só que o Henrique de Borgonha seria vassalo, ele teria um suzerano, que era o Reino de Leão. Sacou? Então, quando Portugal, na verdade, foi criado como um condado, não era um território independente. Beleza? Foi. O que vai acontecer? Continua a minha história. Mano, quando o filho do Henrique de Borgonha entrou no poder, Dom Afonso Henrique, também de Borgonha, claro, ele percebeu que era muito perigoso o condado voltar a fazer parte de Leão. E ele começou uma guerra com, na verdade, a mãe dele, que casou com Henrique de Borgonha, era a mulher de Leão, né? Então, Henrique de Borgonha, ele se casou com a filha do rei, ele se casou com a filha do rei, beleza? Teresa, de Leão, e ele casou com a filha do rei e ganhou o condado. Galera, quando Henrique de Borgonha, tá entendendo? Quando Henrique de Borgonha morreu, o filho dele percebeu que a mãe queria voltar o condado portucalense para o Reino de Leão. Foi aí que o filho dele, o Dom Afonso Henrique, começou uma guerra de independência contra Leão para acabar com a relação de vassalagem que existia para com o Leão de Portugal. Gente, olha para mim. Vem cá, presta atenção, olha para mim. Se ele acabou com o laço de vassalagem e transforma Portugal num território independente, sem suzeranos, o máximo, conta pra mim, Portugal passa a ser o quê? Deixa de ser condado e passa a ser um reino. Entendeu? Porque ele acabou com o laço de vassalagem. Ele se voltou contra o suzerano para não deixar o território, pro território não deixar de existir. Ele acabou com o laço de vassalagem. Lembrando que isso foi uma guerra contra Leão para destruir esse laço de vassalagem e transformar Portugal agora num reino independente. Dom Afonso Henrique de Borgonha, depois de uma série de processos, tá? Demora, porque ele declara Portugal independente em 1139. E aí tem um tratado chamado Tratado de Zamora, que é de 1143, que é quando o Reino de Leão, que é o antigo suzerano, reconhece a independência. Só que mais ainda, era importante que o Papa reconhecesse a independência. E isso acontece com uma bula, chamada Bula Manifestis Probatum, quando a Igreja Católica, em 1179, reconhece a independência de Portugal. Ou seja, o condado portucalense foi fundado com Henrique de Borgonha, mas foi o filho dele que acabou com o laço de vassalagem e transformou o condado, na verdade, num reino. Portanto, é a partir de Dom Afonso Henrique de Borgonha que nós podemos falar do reino português. Gente, Afonso Henrique é o primeiro rei da história de Portugal. Beleza? Lembrando que Henrique de Borgonha foi conde, não rei. Fez sentido? Concordou comigo? Tudo bem? Beleza? Ai, ai. Seguinte, mano. Continuo o meu processo aqui. Gente, depois que Portugal
se formou e depois que as coisas deram certo como o Reino de Portugal, mano, os caras começaram a voar, tá? Nossa, Portugal começou a voar, mandando bem pra caralho e expandindo. Gente, Lisboa era um gigante entreposto comercial, né? É super estratégico. Lisboa é mais ao sul de Portugal, é um ponto muito bom como entreposto comercial pra galera que faz o comércio do Mar do Norte pro Mar Mediterrâneo. Lembra da Liga Hanseática, lembra da Liga Veneziana, da Liga Genovense, cara, a Liga Catalana é da cidade de Barcelona. Então a galera passava muito por Lisboa, ou a burguesia foi crescendo, né? A reconquista continuou acontecendo. Eles tomaram Lisboa, ocorreu o primeiro cerco de Lisboa, né? Quando os portugueses cercam a cidade de Lisboa e livram a cidade de Lisboa dos mouros. Nossa senhora, dá tudo certo. E meu Deus do céu, e Portugal vai crescendo, é lindo. E tudo certo. Beleza ou não? Até que acontece isso daqui. Chega aí. Ó. Em 1383, final do século XIV, morreu Dom Fernando I, chamado de Dom Fernando o Formoso. Continuo falando, olha pra mim. Dom Fernando o Formoso foi o último rei da dinastia de Borgonha. Ele morreu e não deixou filho homens. Ele deixou uma menina, uma filha mulher. Uma mulher chamada Beatriz de Borgonha. Essa mulher, tá acompanhando minha história ou não? Essa mulher se casou com o rei de Castela e Leão. Então eu te contei que Portugal, gente, a independência de Portugal foi em 1139, estamos em 1383, faz vários anos, né? Faz 109, 239, 300, faz 200, tipo 250, eu tô certo, não faço menor, eu não sei fazer conta, mas assim, eu acho que pelo 200 anos, mais de 200 anos, deve ser isso daí. Então assim, Portugal foi independente, virou um reino faz tempo. Gente, olha pra mim. Esse bosta, ele tinha uma filha mulher que seria a herdeira dele. E ele casou a mina com o rei de Leão e Castela. Gente, que Leão e Castela era o que dominava o condado portucalense lá atrás, lembra disso? Você vai olhar pra mim e falar, Gui, então existe uma chance muito grande do reino de Portugal deixar de existir e cair de novo na mão de Leão. Agora já era oficialmente Leão e Castela, tá? Aí você vai falar, Gui, ele era burro? Gente, em parte sim, eu acredito que sim. Eu acho que isso é conhecido como uma atitude idiota, de idiota. Vou te contar só pra defender um pouquinho ele. Gente, o Dom Fernando Formoso, quando ele fez isso, ele fez a filha dele e o genro dele, né? O genro dele era o João I de Castela, o rei de Castela e Leão. Ele fez a filha e o genro assinarem um documento que eles não iriam tomar o trono e que o filho do casal, que seria o neto do Dom Fernando Formoso, que viraria o rei de Portugal, e aí as coroas continuariam separadas. Mas o mundo não é assim, né, mano? Você vai... O reino de Leão e Castela, eles são doidos pra tomar Portugal. Doido pra tomar Portugal. E aí você deixa, mano, o trono pra sua filha? Ai, mas é meu neto que vai assumir. Ele é burro. Ué, ele é burro. Gente, desculpa, se tem alguém que é da família dele, ele não é burro, não sei, tá? Mas, sei lá, me soa burro, né? Gente, qual que é o rolê? Quando ele morre, a Beatriz, que é portuguesa de Borgonha, e o Leão de Castela fala, a gente é rei. Pronto, acabou. Portugal deixa de existir. Agora é o reino de Castela, Leão e Portugal. Pronto, acabou Portugal. Óbvio que isso aconteceu. Inicia-se uma crise sucessória. Gente, aí que tá o rolê. Olha pra mim, vem cá. Gente, a burguesia portuguesa, ela já era bem mais avançada que o resto da Europa. Era uma belíssima burguesia, tá? Comparado com Gênova, com alguma burguesia da Liga Hanseática. Era uma bela burguesia. E progressista, moderna. Gente, qual que é o rolê? O reino de Leão e Castela era super atrasadão, super aristocrático, ainda voltado para valores feudais muito antigos. Tanto é que a nobreza tradicional portuguesa gostou. A nobreza tradicional portuguesa apoiou o Portugal voltar a fazer parte de Leão e Castela. Enquanto que a burguesia portuguesa falou, não, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode voltar. O Portugal não pode deixar de existir. Entende o que eu tô te falando? Mano, o trono foi pra mão de Leão e Castela, fudeu. Foi aí que a burguesia caçou, e já era sabido, tá, na verdade,
que Dom Fernando o Formoso, ele tinha um irmão ilegítimo, que o pai dele havia tido fora do casamento. É um famoso cara, você já deve ter sabido do que eu vou falar. É um irmão dele, é chamado João, é mestre de uma ordem de cavalaria portuguesa, chamado Ordem de Avis. A burguesia falou, mano, já era, top, é o seu irmão que assume. Quer dizer, não falou que é o seu irmão que assume porque ele tava morto, mas, tipo, é o irmão do Dom Fernando que assume. Entendeu? Então, ó, não vamos dar o trono pra Castelo e Leão, não. Vamos botar o irmão dele. Ai, mas o irmão dele é legítimo. Mano, vão trabalhar com o que nós temos. Bota o irmão dele. João, mestre de Avis, se tornou o pretendente ao trono português. Inicia-se um período que nós conhecemos como Revolução de Avis. Gente, algumas pessoas chamam de guerra sucessória, crise sucessória. Só pra eu te explicar, esse nome revolução é meio exagerado. Tá? É meio exagerado porque, assim, é uma crise sucessória, e crise sucessória nesse período na Europa tinha todo dia. Não é um processo tão revolucionário assim. Muito historiador, tá? Você vai encontrar muita historiografia que reclama desse nome aqui. Outra coisa, muita gente fala que foi uma revolução burguesa. Galera, eu prefiro que você fale que foi uma revolução com participação da burguesia. Foi uma revolução em que a burguesia era muito ativa. Falar que é uma revolução burguesa é meio demais também. Porque, gente, ao final dessa revolução, é o rei que vai fortalecer, não a burguesia. Tanto é que a burguesia portuguesa, lá no mundo do iluminismo, vai se revoltar de novo. Lá no mundo do século XVIII e XIX. Então, assim, eu prefiro chamar de revolução burguesa as revoluções inglesas, a industrial, a francesa, a primavera dos... a burguesa. Essa daqui teve um papel importantíssimo da burguesia. Mas eu acho que é muito chamar de revolução e muito chamar de burguesia. E chamar de revolução burguesa. Cuidado com esse termo, viu? Muito historiador interpreta mal essa ideia. Então, uma crise sucessória. Beleza, vamos usar o nome Revolução de Avis, tá tudo bem, pode escrever. Mas saiba ser crítico ao nome. Beleza? Olha como eu escrevi. Teve a tentativa de tomada do trono português por João I de Castelo e Leão. Isso com o apoio da nobreza tradicional portuguesa. Concordou? Te falei disso até aqui, né? Acho que tudo isso eu troquei uma ideia com vocês. Beleza? Gente, mas acontece também que vai ter a oposição da burguesia portuguesa, que vai apoiar um cara chamado João, o mestre de Avis, que é o irmão ilegítimo do Dom Fernando I, que era o Dom Fernando o Formoso. Foi? Manjou o rolê? Então vai rolar uma treta. Olha que legal. Gente, toda vez que eu entrar na sala de aula, ou na minha casa, pra falar de crise sucessória, é muito difícil, é muito nome, né? Crise sucessória sempre dá problema. Então desculpa aí pelos nomes. Mano, é o João contra o João. João contra o João. João. Certo? O João é o primeiro de Castela. E tem o João, o mestre de Avis. Beleza? Gente, vários conflitos, várias guerras. Em 1384 rolou esse sim, o mais famoso de todos, o Cerco de Lisboa, quando Castela cercou Lisboa e tentou fazer a galera para morrer de fome. Conseguiram furar o cerco, Lisboa sobreviveu. Essa revolução, essa guerra é muito forte no imaginário português. Muito forte no imaginário português, na população portuguesa. Eles sempre pensam muito nisso, tá? Qual que é o rolê? Ao final desse processo inteiro, ocorreu a vitória portuguesa e a gente fala do início da dinastia de Avis em Portugal. Tranquilo? Cheguei. Olha pra mim. A dinastia de Avis é a primeira dinastia moderna da história da humanidade. Cara, ouso dizer que é a primeira dinastia absolutista da história da humanidade. É uma das dinastias mais poderosas que o mundo conheceu, com uma burguesia extremamente apoiadora do rei e de um rei extremamente interessado em expandir. Portanto, é uma dinastia moderna. Portugal, a partir de agora, a gente pode falar que Portugal é um estado moderno. Portugal é um país desenvolvido que vai navegar e que vai ter essa aliança rei-burguesia muito bem feita. Beleza? Então, toda vez nessa aula, ao longo dessa aula, que num país eu chegar na hora que o país está firme, forte, estável, que vai navegar, que vai crescer, que vai caminhar para o absolutismo, eu paro. Porque aí já é aula de absolutismo nessa aula, entendeu? Então o meu objetivo é formar. Quando a gente considera completa essa formação? Ao longo da história da dinastia de Avis. Beleza? Então, tipo, parei, agora eu já vou pra Espanha. Sacou? Porque aqui já, daqui pra frente já é outra aula. Já é navegação, já é absolutismo. Manjou? Formei. Tá formado. Entendeu qual que é o esquema da aula? Galera, a dinastia de Avis
É brilhante, tá? Brilhante. É fundamental na história de Portugal. E a dinastia de Avis acaba com Dom Sebastião, né? Que ele vai sumir e que vai gerar a União Ibérica. Então, assim, a dinastia de Avis representa, sem sombra de dúvidas, o auge da história portuguesa. Nunca foi grandioso antes, nunca foi grandioso depois. Foi grandioso aqui. Famoso cerco de Lisboa, tá? Quando Castela cercou a cidade. Famoso cerco de Lisboa. E esse é João, mestre de Avis. Beleza até aqui? Meia horinha de aula já, tá sobrevivendo? Vamos para a Espanha. Gente, olha aqui. A Espanha é muito mais simples, muito menos importante e muito mais rápido. Por quê? Porque a Espanha rola diretamente em cima dos reinos que eu já te contei e na Guerra de Reconquista que eu já te contei. Então, como a gente já passou pelo trampo de Portugal, fica mó sussa trocar uma ideia sobre a Espanha, tá? Fica mó susto trocar uma ideia sobre a Espanha. Nem coloquei subtítulo de bolinha azul, vou direto, viu? Porque eu vou direto nos asteriscos, porque eu coloco Espanha e já coloco as coisas aqui, de pouca coisa que eu tenho para escrever. Primeiro ponto, gente, a Espanha é um reino formado com a junção de reinos da Península Ibérica durante a Reconquista. Que reinos são esses? O reino de Leão, que é o mais a oeste de todos, o reino de Castela, que é mais centralizado, e o reino de Aragão, que é mais ao leste. O primeiro movimento de todos que acontece é uma união, na verdade é uma união que vai indo e volta, e vai indo e volta ao longo de todo o século XII. E em 1230, no século XIII, Leão e Castela se unem. Em 1230, aí oficialmente, nasce o reino de Leão e Castela. Então tem o reino de Leão e Castela e tem o reino de Aragão. Belê. Sussa. Lembrando que o reino de Leão, e que depois o reino de Leão e Castela, que vai ter toda a treta com Portugal. Porque é o reino que tá do ladinho de Portugal, tá? Qual que é o lance? Gente, eles vão avançando na Guerra de Reconquista, os dois reinos vão crescendo, vão avançando na Guerra de Reconquista, vão crescendo, só que ainda são dois reinos separados. Até que no ano de 1469, ocorreu o famosíssimo casamento dos reis católicos. Gente, num casamento arranjado, juntaram a rainha de Castela, lembrando que é Castela e Leão, Isabel de Castela, com o rei de Aragão, que era o rei Fernando de Aragão. Eles ficaram conhecidos na história como os reis católicos. Gente, os reis católicos, Isabel de Castela e Leão e Fernando de Aragão, eles se casam e unem o reino de Castela, que já tinha Leão, com o reino de Aragão. Nasce, portanto, agora sim, oficialmente, em 1469, um país chamado Espanha. Beleza? Então a Espanha, se você for pensar qual que era o nascimento da Espanha, é o casamento dos reis católicos. Eu colocaria dessa forma. Gente, a Reconquista continua rolando. O último objeto da Reconquista, o último território conquistado, foi um território chamado Granada, que foi reconquistado em 1492. Gente, Granada é extremo sul da Península Ibérica, o último território dominado pelos mouros. Em 1492, falando certo? 92, cara, ocorre as batalhas no território de Granada e a Espanha então domina toda a região da Península Ibérica, tirando Portugal, claro. Portanto, em 1492, agora sim, no sentido territorial, temos a Espanha mesmo. E não existe nenhum mouro, nenhum islâmico mais dentro dessa península. Gente, lembrando que a cultura, como é que eu te falo? A cultura islâmica, a mentalidade islâmica e vários aspectos da tecnologia islâmica e da ciência islâmica ainda estão lá. Espanha e Portugal são muito influenciados pelo islamismo, o que é incrível, porque, como eu te falei, o islamismo no mundo medieval era muito brilhante mesmo. Então, é algo positivo, beleza? Galera, só para te contar, em 1516, depois de um casamento arranjado, assume o trono espanhol um cara chamado Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, um dos reis mais poderosos da história da humanidade. Em 1516, na Espanha ele era Carlos I, né, mas na história ele ficou conhecido como Carlos V, que era de uma dinastia, que é uma dinastia originalmente da Áustria, chamada dinastia Habsburgo, que vai ficar na Espanha até o final do 17, começo do 18. Olha pra mim, a dinastia Habsburgo que vai governar a Espanha é a família mais poderosa da história, juro pra você, esse pá, viu? A família mais poderosa da história da humanidade,
que governava o Sacro Império, que era o primeiro Reich, e governava também a Espanha. Lembrando que a Espanha, na sua colonização, vai chegar à América e vai encontrar as maiores reservas de ouro e de prata, principalmente, que o mundo já viu. A Espanha vai ser, durante o governo Habsburgo e por muito tempo, a maior potência do mundo, tá? Lembrando que daqui a pouco, Filipe II, que é filho dele, filho de Carlos V, ele vai conseguir dominar Portugal e vai ter a União Ibérica. Então, a Espanha vai passar por um período muito poderoso durante a dinastia Habsburgo. Belê? Aqui o casamento dos reis católicos, né? Quer dizer, eles já estavam casados, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e esse é Cristóvão Colombo. Gente, foram os reis católicos que financiaram as expedições de Cristóvão Colombo, que chegou ao continente americano. Beleza? Esse quadro é importante. Massa, né? E com isso, sobreviveu? Deu quase 40 minutos, né? Com isso, acho que deu 35, sei lá. Terminamos a nossa aula, velho. Sobreviveu? Essa é a primeira. A aula que vem Sacro Império, França e Inglaterra. A aula que vem é mais chatinha, é mais dificinha. Mas você pegou o jeito? Entendeu qual que é o rolê da aula? Muito obrigado pela sua presença. Eu extremamente agradeço, tá? A sua atenção e tem um significado grande pra mim. Obrigado. E eu tô aqui pro que der e vier. Beijo, gente. Valeu, até mais.